Oi pessoal, então vamos começar a nossa segunda prática, né? Hoje a gente vai avaliar a influência do ângulo de saída, da alteração do ângulo de saída no processo de torneamento. Então a gente já conversou sobre a geometria de ferramenta, a gente já sabe da importância da influência dos ângulos e como a gente deixou claro na aula anterior, né? O ângulo de saída ele é decisivo na força e na potência de usinagem, na força e na potência de corte principalmente. Então, hoje a gente vai de fato trazer aquela ferramenta que a gente construiu na aula passada e verificar a influência da alteração desse ângulo. Então, moçada, a gente vai começar a trabalhar no torno mecânico convencional e primeiro a gente precisa de reconhecer as principais partes constituintes da máquina. Então, a gente tem, né, essa mesa, a gente chama de barramento principal, onde no barramento principal a gente tem associado, né, montado, outros dois componentes de grande importância. Esse componente, onde vocês podem perceber algumas manoplas e alavancas, é o carro principal. É esse cara que vai garantir o movimento no sentido longitudinal da peça. E eu tenho um carro secundário, que está montado no carro principal, que vai garantir o movimento no sentido transversal à peça. Nesse carro secundário, a gente tem a presença de um componente também bem importante, que é o castelo, onde será montada, né, as ferramentas que de fato vão executar o processo de usinagem, de retirada de material. Ainda montado sobre o barramento, a gente tem um componente chamado de carro torpedo, onde vai ser montado o contraponto, que vai nos auxiliar aumentando a rigidez do conjunto, né, peça e placa, onde a peça fica presa propriamente dito. Quando eu digo aumentando a rigidez, garantindo mais um ponto de apoio e, consequentemente, minimizando a vibração, minimizando o jogo, o balanço da peça. Ele será usado quando a gente tem um comprimento relativamente grande, né, levando em consideração o diâmetro e o comprimento da peça. Outro componente de suma importância, pessoal, é a placa. A placa, de fato, é onde a peça vai estar montada. E o giro da placa, consequentemente, é o mesmo giro da peça. E a gente vai entender, né, como que esse giro, como que a rotação da placa é imposta. Outros componentes de relevância que a gente tem ainda, considerando o torno, né, de forma geral, um fuso, que vai garantir o deslocamento do avanço e para a fabricação de roscas. Então, a gente vai, por meio de associação de engrenagens numa caixa, como se fosse uma caixa de marcha, uma caixa redutora, a gente vai ter algumas associações que vai garantir para a gente o deslocamento do carro principal em relação à rotação da placa. Moçada, dando continuidade nas partes construtivas, então aqui a gente está abrindo a porta traseira do equipamento, né, do torno, e aqui eu tenho outros, né, componentes de importância grande para a nossa compreensão de como funciona a máquina. Então aqui embaixo eu tenho um motor de indução trifásica, motor elétrico, que transfere, né, os seus movimentos de rotação por meio de associação de polias e correias para a caixa principal, né, a redução principal, onde que eu garanto o movimento de rotação da placa. Então, pessoal, por meio de associações, né, de engrenagens dentro da caixa de redução, e aí associando por meio dessas alavancas, eu garanto a rotação da placa e, consequentemente, a rotação da peça. Eu tenho um segundo eixo, o eixo secundário. Então, quando eu giro esse eixo principal, a gente percebe que tem movimentos no trem de engrenagem, né? Que de fato, então, recebe a rotação do eixo primário, e esse eixo secundário, quando associado por essas engrenagens, então a gente consegue mover essas engrenagens, trocar a posição delas,
eu tenho aqui duas engrenagens com 75 dentes, uma engrenagem, uma roda dentada com 127. Então eu consigo associar a montagem com 75, 75, 127 ou 75, 127, 75. E aí, quando associado esse trem de engrenagem e uma nova associação na caixa secundária, na caixa Norton, eu consigo ainda relacionar as engrenagens aqui dentro, né, mudar as reduções, associação para alterar a redução, e a gente tem o auxílio de uma tabela que indica para a gente qual é de fato o valor que essa redução vai garantir de deslocamento do eixo principal em relação a um giro completo do eixo da placa. Então, basicamente, o eixo principal transfere o movimento para um eixo secundário. O eixo secundário, então, por meio da associação desse trem de engrenagem principal e associações internas à caixa Norton, a gente garante o deslocamento do avanço, ou seja, X milímetros por revolução. Então, esse X milímetros vai depender da associação que foi realizada na caixa Norton e a gente pode consultar pela tabela disponibilizada pelo fornecedor. Na caixa principal, pessoal, quando eu disse que ela impõe a rotação, ela garante a rotação, também por meio de associações. Então a gente tem uma outra tabela, tem um ábaco que garante. Então eu consigo mudar a posição dessas alavancas, vermelho, amarelo, A, B, C, D, e aqui atrás a gente ainda tem uma terceira alavanca de 3 estágios, que também vai de fato influenciar nessa rotação. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui na parte construtiva ainda, mais um pequeno detalhe, agora mais próximo, né, do conjunto. Aqui seria o barramento secundário. Então, observe que o carro, né, secundário, o castelo, a ferramenta em si, ela vai deslocar, né, trabalhando no sentido aqui transversal à peça, quando, né, a ferramenta posicionada dessa maneira. Então, olha, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a usinagem é verificar se a ponta de corte, né, se ela está coincidindo com o centro da peça. Como achar o centro da peça é um pouco mais complicado, a gente verifica se a ponta de corte está coincidindo com a ponta do contraponto. Então eu uso o carro torpedo, né? E agora montado um carro torpedo, um contraponto. Então eu vou verificar se a ponta da ferramenta, a ponta de corte, se ela coincide com a ponta do contraponto. Uma vez que a ponta do contraponto é coincidente com o centro da peça. O Ítalo já deixou tudo pronto para a gente, né, pessoal? Então já estava aqui garantida a altura da ferramenta, com os calços, o próprio porta-ferramenta que o Ítalo preparou, construiu para a gente. Então, eu tenho certeza que já está tudo alinhado, mas sempre a gente deve fazer essa verificação, se a ponta da ferramenta coincide com o centro da peça, consequentemente com o centro do contraponto. Muito bem, então feito isso, eu vou novamente apoiar o contraponto, vou travá-lo. Eu queria mostrar para vocês agora os movimentos que a gente discutiu, né, na aula passada, que retiram cavaco e que não retiram cavaco. Então, pessoal, esse movimento que eu estou fazendo agora, aqui, olha, aproximando a ferramenta da peça, é de fato, como o próprio nome já induz, né, um movimento de aproximação. Não retira cavaco, mas é importante em função do tempo, né, de fabricação. No torno convencional, que é esse que a gente está trabalhando, vai depender exclusivamente do operador, girando a manopla para frente e para trás. Então, a aproximação é o primeiro movimento, né, que não há retirada de cavaco. Por sua vez, o recuo, que é o mesmo movimento no sentido contrário, também é um movimento que a gente deve levar em consideração. Terceiro movimento, pessoal, que a gente chamou a atenção é o movimento de ajuste. O que seria o movimento de ajuste? Então, quando eu ligar a máquina e a peça girar, assim que a ferramenta tocar na peça de uma maneira bem leve, pessoal, eu vou deixar apenas
a ponta encostar, praticamente, a gente diz, né, que está tirando beicinho de pulga, só encostar mesmo. O terceiro movimento, pessoal, seria o movimento de ajuste, que seria aproximar a ponta da ferramenta, né, até tocar na peça. A gente, então, a partir daí, conhece qual é esse ponto, a gente chama de ponto zero, é uma referência, e quando eu for determinar a profundidade de corte, o AP, o tanto que a ferramenta vai entrar na peça, eu uso aquela referência do ponto de contato. Então, esse seria o movimento de ajuste. Outro movimento que não tem retirada de cavaco é o movimento de correção. E nesse caso aqui, a correção, pessoal, onde a gente tenta compensar o desgaste da ferramenta, se permitido, né, no que diz respeito à tolerância de fabricação, nesse caso eu tenho que medir uma nova referência. No CNC a gente disse que existe uma possibilidade, né, de indicar no programa, a partir de X peças produzidas ou de X tempo de fabricação, a quantidade, né, de compensação ou a quantidade que a distância na qual a ferramenta tem que ser compensada em função desse desgaste. Muito bem, esses são os movimentos que não retiram cavaco. Agora, os movimentos que retiram cavaco, por sua vez, são movimento de corte e movimento de avanço. E a associação desses dois, né, pessoal, que é o movimento efetivo de corte. Então, o movimento de corte, eu vou ligar a máquina em breve para a gente ver, se não tiver associação do movimento de avanço, eu vou tirar cavaco uma única vez. Então, completou o giro, a peça completou o giro, eu não vou tirar cavaco mais, porque a ferramenta vai estar parada. Agora, se a peça está girando e associado ao movimento de giro, da rotação, eu tenho ainda o deslocamento no sentido longitudinal, que é o próprio movimento de avanço, aí sim eu retiro o material de forma contínua. Então, quando a gente ligar a máquina, vocês vão perceber de fato esses movimentos. Muito bem, pessoal. Então, aqui estão as 3 ferramentas, né, que a gente vai trabalhar para a prática. Então, a gente pode perceber, a gente está no plano de referência, então a vista de topo da ferramenta, né, temos uma ferramenta 1, 2, 3, numeradas aí segundo a variação do ângulo de saída. Então, mesmo no plano de referência, a gente pode tentar já visualizar a variação da superfície de saída. Talvez não seja tão fácil de ver nesse plano, mas quando a gente parte para o plano ortogonal, ao menos aqui tentando aproximar, né, o plano ortogonal, a gente consegue ver a diferença da inclinação da superfície de saída e, consequentemente, do ângulo de saída. Então, a ferramenta 1 é a nossa ferramenta positiva. Então, a gente percebe, olha, a partir da ponta de corte, em direção aqui, né, levando em consideração a aresta secundária de corte, a gente percebe que o cavaco tenderia a ter um comportamento no qual ele desceria sobre a superfície de saída. Esse comportamento, né, essa direção, esse deslizamento do cavaco descendo sobre a superfície de saída, facilita o corte, né, e, consequentemente, reduz o esforço de corte. Quando eu digo reduz, é em comparação, por exemplo, tanto com a ferramenta com superfície neutra, quanto, principalmente, com a superfície, com o ângulo de saída negativo. No ângulo negativo, pessoal, na superfície de saída, no ângulo de saída negativo, a gente percebe que o cavaco, a partir da aresta principal de corte, ele tenderia a subir uma barreira que é a própria superfície de saída. Isso torna o processo, né, torna o corte, exige mais da ferramenta, torna o corte mais difícil e, consequentemente, vai aumentar o esforço de corte, a força e a potência de usinagem. Então, a gente consegue perceber que na ferramenta 3, por exemplo, eu teria maior dobra na formação do cavaco. A gente ainda não conversou a respeito, mas no plano de cisalhamento primário, que a gente vai discutir o que é isso.
E na ferramenta positiva, por sua vez, essa dobra no cavaco ela é menor. Então, consequentemente, gera-se um esforço de corte menor. A ferramenta 2, né, pessoal, a gente pode perceber que não há inclinação nessa região da superfície da aresta secundária de corte. Então, essa aqui seria a ferramenta neutra, ângulo de saída igual a zero. Na primeira, então, pessoal, ângulo de saída positivo. Na segunda, ângulo de saída neutro, igual a zero. E na ferramenta 3, ângulo de saída menor do que zero, negativo. Muito bem, pessoal. Vamos para a máquina. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai trabalhar, né, no desenvolvimento da prática com a ferramenta de aço rápido, as 3 ferramentas, né, que a gente já conhece, já viu. A peça é um aço ABNT 1020. O diâmetro da peça já foi mensurado, 57,60 milímetros. Para que a gente mediu isso? Para, de fato, determinar a rotação que a gente deve impor na máquina. Uma vez que a velocidade de corte indicada para o par quilológico, aço rápido e aço carbono, né, é de aproximadamente 25 metros por minuto. Então, quando a gente aplica, né, esses valores de velocidade de corte e diâmetro da peça na equação de velocidade de corte, a gente determina, né, que a rotação, velocidade de corte vezes 1000 dividido por πd, sendo 1000 aqui só o fator convertivo, né, fator de conversão, porque o diâmetro da peça é em milímetros e a velocidade de corte é dada em metros por minuto. Então, dito isso, para esse diâmetro e essa velocidade de corte, a gente encontrou a rotação de deveria ser, né, de 138,15 RPM. Como a gente disse, né, a máquina, a rotação da máquina é imposta por associação de engrenagens, reduções em função dessa associação de engrenagens. Então a gente vai ter valores fixos. A rotação mais próxima que a gente tem disponível na máquina é de 160 RPM. Com isso, a nova velocidade de corte em função da rotação imposta, né, da rotação que a máquina dispõe, é de 28,50 metros por minuto. Então vamos trabalhar com essa velocidade de corte, um pouco maior do que a indicada, mas aceitável dentro de uma tolerância. O avanço que nós selecionamos para a prática, praticamente, né, 0,2 milímetros por revolução, para ser mais preciso, 0,197 milímetros por revolução, e o AP de 1,5 milímetros. Lembrando que o AP é sempre medido no raio, então a gente vai retirar, vai reduzir o diâmetro em 3 milímetros. Só reforçando, pessoal, o ângulo negativo, né? O ângulo negativo, a gente percebe que o cavaco tem a tendência de subir sobre a superfície de saída. No ângulo neutro, ele vai ter um comportamento intermediário, e no ângulo positivo, esse escoamento é favorecido, é facilitado, né, pela própria geometria da ferramenta. O que eu gostaria que vocês avaliassem? Então, toda a nossa prática hoje, ela vai ser em cima dos nossos sentidos. Eu não vou colocar nenhum instrumento hoje de medição. A gente vai fazer isso em outros momentos, né, em outras práticas. Mas hoje eu gostaria que vocês percebessem, né, o som da máquina, a tonalidade do cavaco, tudo usando o nosso sentido. Isso é muito importante, pessoal, para o engenheiro, ter, de certa forma, esse feeling aí do que está acontecendo com a máquina. Se a máquina está sendo exigida por demais, se o cavaco, de fato, está apresentando uma tonalidade extremamente escura. E isso vai nos auxiliar, né, em algumas tomadas de decisão. Reduz a rotação, ou então aumenta o avanço um pouco, enfim. Então eu gostaria que vocês analisassem. Primeiro, quanto ao cavaco, a tonalidade que o cavaco vai apresentar e a morfologia que o cavaco vai apresentar. Então a morfologia, pessoal, é pós-processo. Depois que o cavaco foi formado em si, a gente vai coletar o cavaco e analisá-lo, e não durante a sua formação. Tem uma diferença fundamental entre mecanismo de formação de cavaco e morfologia de cavaco. No caso aqui a gente vai analisar morfologia do cavaco. Em relação à peça, a gente vai analisar o acabamento,
O ideal seria, além da visão, que o tato, né, pessoal? Mas infelizmente, por hora, a gente não vai ter essa oportunidade. E aí eu já deixo o convite, né? Para quando tivermos essa possibilidade de vocês virem ao laboratório, a gente poder discutir isso, de vocês verem pessoalmente a máquina, o aspecto da peça pós-usinagem. Então isso é muito importante e já fica aí o convite. A gente já falou disso em outras vezes, mas eu reforço o convite a todos. Então, como a gente não vai ter essa oportunidade do tato, a gente vai tentar tomar, né, verificar se a gente consegue avaliar esse acabamento por meio da diferença lá, da visão mesmo, do aspecto visual da peça. E por fim, a força e a potência de usinagem, eu gostaria que vocês tentassem fazer uma avaliação por meio do ruído da máquina, por meio a gente vai tentar associar o ruído com o esforço que a máquina está fazendo para retirar o cavaco, ou seja, para usinar propriamente dito. Pessoal, então, queria só, antes da gente começar a usinar propriamente dito, mostrar para vocês o limite superior e inferior de rotação, né, que a gente tem para essa máquina. Então, na tabela fornecida pelo fabricante, a gente tem aqui a indicação de rotação máxima de 1000 RPM e a rotação mínima de 31,5 RPM. Para garantir a rotação de 1000 RPM, ele pede para a alavanca traseira, né, por trás do equipamento, esteja na posição central, a alavanca de cores aqui esteja no vermelho e a alavanca de polaridade do motor esteja no azul. Então, já está no azul. Então, azul, vermelho e na posição central, a gente tem a rotação máxima da máquina. Então, essa é a rotação de 1000 RPM. Muito bem. Vamos indicar a mínima agora. Amarelo, traseira para a esquerda e polaridade verde. Então essa seria a rotação mínima da máquina. Muito bem, pessoal. Muita atenção para um detalhe. Rotação é diferente de velocidade. Com essa rotação mínima de 31,5, eu posso ter velocidade maior do que a rotação em 1000 RPM. Isso é dependente exclusivamente da outra variável, que é o diâmetro da peça. Então, essa rotação baixa que a gente viu aí, relativamente baixa, de 31,5 RPM, pode garantir uma alta velocidade se o diâmetro da peça for um diâmetro muito grande, né? Um diâmetro extenso, enfim, um diâmetro grande. Por outro lado, né, a rotação de 1000 RPM, se eu tenho um diâmetro pequeno, vai gerar uma velocidade pequena. Muito bem, moçada. Então agora sim vamos colocar a rotação que a gente de fato calculou para garantir a velocidade de corte mais próxima da indicada. Então a gente viu lá que a rotação que a gente precisa é de 160 RPM e eu preciso de manter a polaridade no azul, alavanca traseira central e alavanca de cores no amarelo. Então essa é a rotação do nosso trabalho. Muito bem, pessoal. Então agora vamos ver os movimentos que retiram o cavaco e começar a nossa prática em si. Muito bem, então, pessoal. Então, olha, a princípio, eu não vou trabalhar com os parâmetros da prática, tá? Até a ferramenta, vocês estão percebendo aí que é uma ferramenta diferente. Essa é uma ferramenta de metal duro, então a velocidade de corte imposta para esse par é muito maior, então eu aumentei a rotação da máquina. A ideia aqui é mostrar de fato os movimentos. Então, antes de eu mostrar o movimento de corte, olha, esse aqui é o movimento de avanço, pessoal. Ah, professor, mas não está tirando material. Você falou que esse é o movimento que retira cavaco. Sim, mas o movimento de avanço só retira cavaco uma vez que esteja associado ao movimento de corte. Então, vamos mostrar primeiro o movimento de corte. Vou ligar a máquina e vou encostar, vou referenciar a ponta da ferramenta na peça. E aí, depois que eu encostar a ponta da ferramenta na peça, vocês vão perceber que vai retirar material, entretanto,
só para um ciclo completado. Esse seria o movimento de corte. Depois eu vou deslocar de maneira manual a ferramenta, e aí vocês vão ver que associado ao movimento de corte, eu tenho a retirada contínua de material, né? E aí após isso eu vou parar a rotação da máquina e de fato aí vou retirar material de forma contínua utilizando o avanço automático. Beleza? Então bora, moçada. Muito bem, então vocês perceberam que inicialmente eu só encostei e aí retirou o cavaco uma única vez. Depois, quando eu associei o movimento de avanço, a gente retira material de forma, de maneira contínua, né? Que é o que a gente chama de movimento efetivo de corte. Então agora, pessoal, eu vou novamente encostar, referenciar, aí sim, a partir do momento que eu referenciei, eu vou deslocar a ferramenta à profundidade que eu quero, garantindo o movimento de ajuste, e depois eu inicio o processo com corte e avanço de maneira simultânea e com avanço automático. Então bora! Muito bem, pessoal. Então essa foi uma operação de desbaste e agora a gente começa a nossa prática. Muito bem, pessoal. Então essa é a nossa primeira ferramenta e agora vamos coletar o cavaco e durante a usinagem eu vou fazer silêncio para vocês tentarem, né, ouvir aí o ruído da máquina. Então a rotação já está ajustada para 160 RPM. Vou garantir o avanço, né? Deixa eu ver se ele já está aqui no ponto certo. 197 vai ser B5. Tá? B5. Então o avanço já está estabelecido. A rotação também. Então agora só o AP. Então vou referenciar a ponta da ferramenta na peça e garantir aqui 1,5 de AP na manopla aqui graduada. Depois eu mostro por vocês, tiro uma foto e mostro para vocês. Então, muito bem, ó. Essa distância seria a distância para o AP de 1,5, retirando 1,5 de um lado da peça e quando ela completa o giro, 1,5 do outro lado da peça, então vai tirar 3 milímetros, né, no final. Então, pessoal, eu não vou deslocar todo o percurso da peça, só o suficiente para a gente coletar cavaco e tentar perceber aí o ruído, ok? Então vamos lá, pessoal.
Muito bem, moçada. Então, segunda ferramenta, ângulo de saída igual a 0. Vamos repetir o procedimento. Vou deixar aí mais ou menos o mesmo percurso de usinagem. Não estou medindo isso não, tá, pessoal? Mas basicamente o mesmo percurso de usinagem. Então vamos começar o procedimento. Muito bem. Então atenção para o ruído. Foi. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, nossa última ferramenta, ferramenta negativa. Vamos iniciar então o procedimento, né? Deixa eu tirar aqui uns resquícios de cavaco que tinha ficado aí da outra operação. Vamos nessa. Então vamos referenciar a ferramenta e iniciar o processo. Legal, beleza. Pessoal, a gente vai editar o vídeo, mas eu vou deixar essa parte. O esforço foi alto o suficiente, olha. Aqui na placa, olha, o esforço teve um valor tão elevado que de fato soltou a peça. Olha o ponto a ponto aqui, olha. Olha, chegou a soltar ali. Então a gente vai ajustar e vamos repetir o procedimento, mas já dá para a gente ter uma noção, né, da influência desse ângulo. Muito bem, pessoal. Então vamos repetir o procedimento com a ferramenta negativa, né? E vamos embora. Então vamos zerar, referenciar, iniciar o processo. A rotação não era ideal, a gente tinha trocado para substituir, né? Agora sim, 160. Bora. Foi. Muito bem, pessoal. Terceiro sketch. Vamos tentar novamente com o AP de 1,5, tá? E aí vamos avaliar o comportamento da ferramenta negativa. Vamos embora.
Muito bem, pessoal. Bora. Muito bem, moçada.